Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bloco de aula do nosso curso aí de Contabilidade Geral. Nesse bloco nós vamos estudar então questões, nós vimos aí anteriormente toda a parte teórica da demonstração do resultado do exercício e agora chegou o momento de nós praticarmos. Então selecionei aqui algumas questões CESP que são bem interessantes, independente da banca que vai elaborar o seu concurso, questões CESP são bem interessantes para fixarmos os conhecimentos. Beleza, galera? Tá valendo? Show de bola? Então vem comigo aqui no slide e vamos com tudo para cima aí dessas questões. Demonstração do resultado do exercício. Nossa famosa DRE. Hora de praticar aí a nossa corujinha suando aí, né, pessoal? Beleza. Vamos lá. Questão da CESP, então. Da banca CESP, Sebrasp, né? Até mudou o nome. Aspectos introdutórios, galera. Vamos lá. Então, primeira questão. Com base nas disposições da Lei nº 6404/76 e suas alterações, julgue o próximo item relativo à demonstração do resultado do exercício. O objetivo da DRE é evidenciar o desempenho da entidade. Essa demonstração é uma representação estruturada do total das receitas deduzidas, as despesas e também abrange os ganhos e as perdas do período. Vamos lá então, galera. Essa questão exige o quê? Conhecimento sobre o objetivo da demonstração do resultado do exercício. Um aspecto bem introdutório aí, explorado nessa questão do CESP. Isso aí está certo ou está errado, pessoal? Está. Evidenciar o desempenho da entidade, uma representação estruturada total das receitas deduzidas e despesas, também abrange os ganhos e as perdas do período. Perfeito, né? Nós vimos que é justamente isso. A DRE apresenta o quê? A confrontação entre o quê? As minhas receitas e as minhas despesas. O conceito de receitas, segundo o pronunciamento, né, o CPC 00, estrutura conceitual, envolve o quê? Engloba o quê? Receita, então, no sentido amplo, envolve os ganhos. E despesas em sentido amplo, segundo o CPC 00, engloba o quê? As perdas, não é mesmo? Tranquilo? Então, é a confrontação das receitas com as despesas, perdas, ganhos e perdas. Tranquilo? Que mais, galera? E evidencia, né, o desempenho, aqui no caso, a situação econômica. Situação econômica da entidade. Ela é uma demonstração que apresenta uma demonstração, outro tópico introdutório, dinâmica. Enquanto o balanço patrimonial é uma demonstração estática, representa a posição lá em determinado período, a DR é uma situação, uma demonstração dinâmica que evidencia o desempenho da entidade, situação econômica. Beleza, então esse itemzinho aí está certinho, show de bola aí, né? E a partir dessa confrontação, né, pessoal, a demonstração do resultado do exercício evidencia o quê? O nosso resultado. Só para finalizar aqui. Resultado. Esse resultado pode ser o quê? Lucro ou prejuízo. Basicamente é isso tudo que nós precisamos aí saber dessa questão do objetivo da demonstração do resultado do exercício. Nós revisamos aqui nessa questãozinha, excelente questão aí do CESP. Segunda questão, galera. Segunda questão. Com base nas disposições na Lei 6404 e suas alterações, julga o próximo item relativo à DRE. De acordo com o regime de competência, a confrontação das receitas com as despesas deve ser realizada considerando as entradas e as saídas de caixa no período. De acordo com o regime de competência, a confrontação das receitas com as despesas deve ser realizada considerando as entradas e as saídas de caixa no período. E aí, galera? Isso aí tá
errado, né? Porque regime de competência, ele preceitua lá, né, que os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos nos períodos a que se referem, o que? Independentemente do recebimento ou pagamento. Independentemente do recebimento ou pagamento, beleza? Isso é o que o regime de competência. Ele considera o que então, galera? O fato gerador. O fato gerador. Fato gerador. Esse item, então, está errado, né? Porque, de acordo com o regime de competência, confrontação das receitas e despesas deve ser realizada considerando as entradas e saídas de caixa, né? As entradas, os recebimentos e os pagamentos. Não, né? O regime de competência é independentemente do recebimento ou do pagamento. Nós consideramos o quê? O fato gerador. Então, esse item está errado. Terceira questão, galera. Na determinação do resultado do exercício, os valores das receitas e dos rendimentos ganhos no período somente serão computados quando forem realizados. E aí, galera? Vamos lá. Na determinação do resultado do exercício, os valores das receitas e dos rendimentos ganhos no período somente serão computados quando forem realizados. Isso é a mesma ideia anteriormente, né, pessoal? Que nós vimos. Isso está no artigo 187, parágrafo 1º, a linha A, que fala o seguinte: na determinação do resultado do exercício, bem que está aqui, serão computados as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda. Então, as receitas e rendimentos ganhos no período são considerados na determinação do resultado, independentemente da sua realização em moeda. É o que? Aplicação do regime de competência que nós vimos aí anteriormente. Beleza? Então, esse itemzinho está errado. Show? Vamos lá. Deduções da receita, pessoal. Estamos evoluindo aí no assunto. Deduções da receita. Agora, questões do CESP que tratam sobre deduções da receita. Vamos lá. Então, ele nos forneceu aqui algumas informações, alguns números, né, algumas informações, e pediu, considerando as informações acima, extraídas da demonstração do resultado ao final do exercício social de determinada empresa comercial, julgue o item subsequente. As deduções da receita, vendas canceladas, abatimentos e impostos incidentes sobre vendas são inferiores a 200 mil. Temos que calcular aí, né, galera? Vamos lá. Então, para nós encontrarmos o valor das deduções, o que nós precisamos fazer? Confrontar o valor da receita bruta de vendas, né, com o valor da receita líquida de vendas. Não é mesmo? Nós confrontando esses dois valores, nós vamos chegar ao quê? Justamente no valor das deduções. Então, basicamente, como que seria aqui para nós resolvermos essa questão? Receita bruta de vendas. Receita bruta de vendas. Nós vimos aí que está quanto? 1.598 e 200. Beleza. Menos o que? As deduções. Menos as deduções, que nós não soubemos qual o valor, vai me dar o quê? A receita líquida de vendas. Que ele nos informou, né? A receita líquida de vendas. Olha que legal. 1.407 e 900. Logo, pessoal, as deduções das vendas correspondem ao valor de... É uma operação de subtração, né, pessoal? 1.598.200 menos 1.407.900. Né? Esse valor aqui, isso aqui vai me dar
um valor de 190.300. Beleza? Olha que tranquilinha. Então, vamos lá. As deduções da receita, vendas canceladas, abatimentos, impostos incidentes sobre vendas, são inferiores a 200 mil. São inferiores a 200 mil. Realmente, né? Por quê? Porque as deduções nos retornou um valor de 190.300. Beleza? Então, o item está certo. Olha que legal. Então, deduções, pessoal. Eu tenho toda a minha receita bruta de vendas, retirei as deduções, eu chego na receita líquida de vendas. Como ele já me forneceu aqui, era só diminuir um do outro. Tranquilo? Na verdade, isso aqui é uma operação de uma questão matemática e de subtração. É claro que para isso você precisa entender, né, da estrutura da demonstração do resultado do exercício. Beleza, pessoal? 5. Com relação ao reconhecimento, a mensuração e a apresentação das contas patrimoniais de resultados, julgue o item que se segue. Na DRE de uma empresa comercial, para a apuração do lucro bruto operacional, as deduções das vendas e o custo das mercadorias vendidas são subtraídas diretamente da receita bruta de vendas. E aí, pessoal? Isso aí é que? Conhecimento da estrutura da demonstração no resultado do exercício. Né? Ele está falando lá na DRE de uma empresa para apuração do lucro bruto, as deduções das vendas e o custo das mercadorias vendidas são subtraídos diretamente da receita bruta de vendas. Como que funciona, pessoal? A dedução do CMV parte das receitas líquidas e não das receitas brutas. Beleza? Nós vamos ver aí, pessoal, eu sempre destaco que o simples conhecimento da estrutura da DRE vai nos dar lastro aí, né? Conhecimento para acertar esses tipos de questão aqui, típico do CESP, questões teóricas. Então, na DRE de uma empresa comercial, a dedução do CMV parte das, vamos colocar aqui, ó, dedução do CMV parte das receitas líquidas. Então, nós temos lá receita bruta, deduções. Isso vai me dar o quê? Receita líquida. A partir daqui, sim, que eu vou retirar o CMV. Então, se você souber a estrutura aqui da DRE, você já consegue, por exemplo, resolver essa questãozinha aqui. A dedução do CMV parte das receitas líquidas. E o item fala, para apuração do lucro bruto, as deduções das vendas e o custo das mercadorias são subtraídos diretamente da receita bruta. Não, as deduções da venda, tudo bem. Agora, o custo das mercadorias vendidas são subtraídos do que? Das receitas líquidas. Então, esse item está errado. Fiquem esperto aí, pessoal. 6. Com relação aos demonstrativos que devem ser elaborados no final do exercício financeiro, julgue o item a seguir. Suponha que determinada empresa ofereça um desconto de 6% sobre o valor das vendas realizadas a crédito, caso seus clientes paguem suas parcelas com até 10 dias de antecipação em relação ao vencimento. Beleza, nessa situação, elaborar a demonstração do resultado do exercício, a empresa deve deduzir o valor dos descontos concedidos da receita bruta. Vamos lá, galera. O que nós devemos saber aqui? Vamos revisar a questão. Nós não podemos confundir, pessoal, o que? Descontos incondicionais com os descontos financeiros. Descontos incondicionais, também conhecidos como comerciais, e os descontos condicionais, também conhecido como descontos financeiros.
Os descontos incondicionais, ele ocorre no momento da compra, né, se for um desconto incondicional obtido, ou da venda, se for o quê? Um desconto incondicional concedido, beleza? E eles são destacados lá na própria nota fiscal, pessoal. Então, o que acontece? Incondicional, o que esse termo nos retorna aí? A semântica dessa palavra é o quê? Ausência de condições. Ausência de condições, não é mesmo? Imposta ao cliente para que ele tenha direito ao desconto. Por isso que ele chega lá, desconto comercial. Pô, se você pagar à vista, aí na verdade, não. Já estou dando um exemplo aqui que tem uma condição, né? Se pagar à vista é 10%. Aí já é um desconto condicional, um desconto financeiro, tá bom? Por isso que é comum a gente lá na hora da prova, eu particularmente, galera, aqui, ó, eu chegava lá várias vezes, várias situações, pô, desconto incondicional financeiro na hora da prova, o que deduz, o que não deduz. Então, realmente é algo que precisa estar bem claro. Isso aqui é básico, nós sabermos essa diferença entre desconto incondicional e desconto condicional. Eu lembro muito bem na prova para auditor interno da CAGE aqui do Rio Grande do Sul, e caiu uma questão e meu Deus do céu, isso aqui, na hora lá te bate um branco, né? Tá naquela pressão lá toda, e você na hora, pô, é o incondicional, é o condicional, então tem que estar bem claro isso aí dentro desse assunto de DRE, beleza? Volta aqui. Então, desconto incondicional, comercial, ausência de condições. Desconto condicional financeiro, né, já é o outro tipo, é outra situação aqui, pessoal. Ocorre o quê? No momento da liquidação de uma dívida ou recebimento de um direito, ou seja, um fato posterior à compra ou à venda. Então, galera, o desconto financeiro só ocorre o que? Mediante condição imposta aí ao devedor, né? Geralmente, pessoal, é quitação antes da data do vencimento. Então, se você quitar antes do vencimento, aí você ganha um desconto financeiro. Então, qual é a condição? Quitar antes da data do vencimento, beleza? Então, pessoal, com essa revisãozinha aí, nós percebemos que o que está descrito aí na questão é um desconto condicional ou financeiro. Logo, a empresa não deve deduzir o valor da receita bruta, tá bom? Não deve, não deve deduzir. O que ele fala lá? Supõe determinada empresa oferece um desconto de 6% sobre o valor de suas vendas usadas a crédito, caso seus clientes, olha aqui ó, a condição, caso seus clientes paguem suas parcelas com até 10 dias de antecipação. Isso é o quê? Ocorre mediante uma condição, descontos condicionais financeiros, não é mesmo? Então, os descontos incondicionais comerciais aqui, eles sim que são o quê? Os obtidos redutora do CMV. Beleza? E os concedidos vai ser o quê? Redutora da receita de vendas, né? Então, descontos incondicionais obtidos, redutora do custo da mercadoria vendida. Descontos incondicionais concedidos, redutora da receita de vendas. Nesse caso aqui, galera, dessa questão, então, nós estamos diante do quê? De um desconto condicional financeiro. Logo, a empresa não deve deduzir o valor da receita bruta. Beleza? Tá aqui, ó. Qual é a condição? Caso seus clientes paguem suas parcelas com até 10 dias de antecipação em relação ao vencimento. Nessa situação elaborada da DRE, a empresa deve deduzir o valor dos descontos concedidos da receita bruta. Não, ela não deve deduzir. Beleza? Então, pessoal, frisar mais uma vez aqui. Vou perder um tempinho nessa questão aqui, para depois a gente não precisar voltar nessa questão dos descontos. Tem que estar bem clara essa situação. Descontos incondicionais,
comerciais, descontos condicionais financeiros, tá bom? E é bem comum lá na hora da pressão da prova você começar a trocar isso aqui e eu sei porque eu estava aí no campo de batalha há pouco tempo atrás, tá bom? E eu particularmente, na hora, assim, sempre ficava na dúvida quanto a essas questões dos descontos condicionais e incondicionais. Beleza, pessoal? Show de bola. Então, volta comigo aqui no slide. Então, o item está errado. Ó, fizemos uma revisãozinha aqui dos descontos. Sete, galera. Esse tópico 7 aqui eu não coloquei, mas já entra dentro do... Faltou um tópico receita líquida. Tá bom? Receita líquida aí. Julgue o item a seguir acerca da forma de apresentação da demonstração do resultado do exercício pelas companhias. O valor da receita líquida é apurado deduzindo-se do valor da receita bruta das vendas e serviços os valores das deduções das vendas, dos abatimentos e dos impostos. E aí, pessoal, o que eu falei? Outra questão aí que o próprio conhecimento, né, da estrutura da demonstração do resultado do exercício vai nos ajudar aí a acertar essa questão. Como que funciona lá, pessoal? Vamos lá revisar a estrutura da DRE. Segundo aí a Lei 6404 de 76, a nossa lei das SAs. Qual que é a estrutura, pessoal? Na verdade, essas duas primeiras linhas aqui nem está na lei, mas é bom a gente saber. Faturamento bruto, nós tiramos o IPI faturado, chegamos na receita operacional bruta. Depois nós temos lá, tiramos as devoluções, vendas canceladas, devoluções, vendas canceladas. E chegamos, tiramos também abatimentos, concedidos, óbvio. Descontos. Qual o desconto, galera? Incondicionais. Concedidos, incondicionais, comerciais, concedidos. Extraímos aí todos os impostos sobre vendas, né? Impostos, contribuições, vendas. E chegamos na receita operacional líquida. Esse é o básico aqui. Depois nós vamos ver mais alguns detalhes aí quando nós estudarmos mais questões aí, beleza? Mas esse é o básico, pessoal. Então, se você souber lá na hora da prova essa estrutura, claro que ela segue aí, mas para essa questão até essa linha aí da receita operacional líquida já era suficiente. O que fala lá? O valor da receita líquida, ó, receita operacional líquida, é apurado deduzindo-se do valor da receita bruta e serviços os valores das deduções das vendas, dos abatimentos e dos impostos. Então, deduções, tá aqui, abatimentos e impostos. Olha que legal. Simplesmente ele fez um texto da estrutura aqui da demonstração do resultado do exercício. Beleza, pessoal? Então, esse item está certinho. Muito importante saber a estrutura da demonstração do resultado do exercício. No exercício da atividade de registro e controle do patrimônio, o contabilista depara-se com uma série de eventos que suscitam o registro por meio de lançamentos típicos. A respeito desse assunto, julgue o item subsequente. A receita líquida é calculada pela subtração das despesas operacionais na receita bruta. E aí, pessoal, o que nós vimos anteriormente aqui, ó? Tem despesa até a linha da receita operacional líquida aí? Não, né? Não fala nada lá em despesa operacional.
Isso aí vem depois, né, pessoal? A receita líquida ela é calculada pela subtração das deduções da receita bruta. Quais são essas deduções? Imposto incidente sobre venda, vendas canceladas, devolvidas, descontos incondicionais, beleza? Então, ó, de novo, sabendo essa estrutura básica aqui do início, primeira parte da DRE aí, você conseguia acertar essa questãozinha, beleza? Esse item, então, está errado, né? As despesas operacionais entram lá depois da receita líquida. Elas vão entrar deduzindo, mas é depois da receita líquida. Aqui ele está falando que a receita é calculada pela subtração. Não. Tá bom? Então tá errado esse itemzinho aí. Com base nas disposições da Lei 6404 e suas alterações, julgue o próximo item relativo à DRE. Considere que a empresa Core S.A. tenha gerado no período receita bruta de vendas de 1.500, despesa de salários de 100, despesa de depreciação de 50, CMV de 675, despesa de ICMS de 200, despesa de COFINS de 50 e vendas canceladas de 100. Nessa situação hipotética, o valor da apuração da receita líquida dessa empresa no período será superior a 1.100. Então vamos lá, pessoal. Receita bruta 1.500, vendas canceladas, né? Vendas canceladas no valor de 100. O que mais que eles nos deu aí? ICMS, né? ICMS 200. Retiramos o COFINS de 50, né? Despesa de COFINS de 50. E chegamos na receita líquida. É só isso que tem, né? Receita de deduções. Receita líquida de vendas. Perfeito. 1.150. O valor da apuração da receita líquida, é isso que ele está pedindo, dessa empresa o período será superior a 1.100. E aí, pessoal? É superior a 1.100? Tá? Certinho. Viu? Sem maiores problemas. É claro que lá ele começou a inserir mais algumas informações que não entram, né, pessoal? Despesa de depreciação, salários, isso aí são o quê? Despesas operacionais. E aparece o quê? Depois da receita líquida. Tá bom? Aí depois dos 1.150 aqui, que você vai deduzir as despesas para achar o lucro operacional bruto, tá bom? Beleza, pessoal? Show, né? Bem tranquilinho, viu que não é um bicho de 7 cabeças aí, pessoal. DRE é barbada, é só ficar atento a esses detalhezinhos aí. Sabendo a estrutura da DRE, outra questão aqui, ó. Estrutura da DRE. Isso é básico. Saber estrutura da DRE. Você tem que memorizar a ordem. Isso é básico, beleza? Lucro bruto agora, galera. Vamos lá, estamos descendo a DRE. Ficou bacana assim essa divisão, só deu trabalho para mim dividir aqui as questões de acordo, descendo, né, aumentando o nível de exigência. Considerando-se os dados apresentados na tabela abaixo, relativos a uma empresa comercial, é correto afirmar que a demonstração no resultado do período apresentará lucro bruto superior a 300 mil. Vamos ver então. Ele deu aí uns dados apresentados nessa tabelinha e pede para nós julgarmos se está certo ou está errado. É o seguinte, se é correto afirmar que a DRE apresentará lucro bruto superior a 300 mil. Lucro bruto superior a 300 mil, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer esse cálculozinho aí. Nós temos um faturamento aqui de 5.413.200, beleza?
Nós tiramos o IPI sobre faturamento, 27 mil. IPI sobre faturamento, né? 27 mil. Beleza. O que mais que nós temos aí, galera? Isso vai me dar o quê? Receita operacional bruta de 516.200. Agora eu vou pegar o quê? As deduções aí. O que nós temos de deduções? Devolução de vendas, 10.800. Devolução de vendas, 10.800. Nós temos aí abatimentos de vendas, né? Cadê? Abatimentos de vendas, 5.500. Menos abatimentos de vendas. Nós temos impostos, né? ICMS sobre vendas, 43.400. ICMS sobre vendas. Mais alguma coisa? Não, né? Depois essas despesas lá de baixo, devolução de compras nada a ver, compras a prazo também não. Isso eu vou precisar para calcular um CMV. Cheguei no resultado, na receita, né? Receita operacional líquida, que deu quanto? 456.500. Beleza? Só fazer o cálculozinho aí. 456.500. Agora eu preciso o quê? Retirar o valor do CMV. Ele deu o CMV aí? Não, né, pessoal? Ele deu o valor de compras. Então, como que eu vou fazer aí? Cálculo do CMV. Cálculo do custo da mercadoria vendida. CMV é igual a estoque inicial, aquela formulazinha lá, mais compras líquidas, menos estoque final. Importantíssimo aqui, galera, saber essa equaçãozinha, tá bom? Então, vamos lá. CMV vai ser quanto? Estoque inicial, 32. Mais compras líquidas. O que é compras líquidas, pessoal? Nós temos aí 100 mil mais 20 mil menos teve devolução de compras. Então, 100 mil mais 20, 100 mil mais 20 mil, menos 14 mil. Menos o estoque final. Estoque final, 6.500. Menos 6.500. CMV vai ser igual a quanto? Pô, até tinha colocado aqui, eu sabia que ia faltar espaço, mas agora já era. CMV, vamos fazer aqui. Na hora da prova é assim mesmo. Não tem muito espaço, né? Não tem muito espaço. Então é bom que a gente já até treina essa questão aí. CMV, efetuando esse cálculo aí, 32 mil, mais 100, mais 20, menos 14, menos 6.500, nós vamos chegar a um valor de 131.500, pessoal. Vamos lá, então, aqui 131.500. Show? Isso vai me dar um lucro bruto de quanto? 325 mil reais. Beleza? Então, agora é só a gente julgar lá, né? É correto afirmar que a demonstração do resultado do período apresenta lucro bruto superior a 300 mil? Sim, né? 325 é maior do que 300 mil. Então, está certo. Olha que legal, pessoal. Isso aqui é uma questão clássica aí, clássica mesmo. Não é, já começa a dificultar, né? Antes as questões vinham até aqui, ó. Agora a gente aumentou o nível. Tem que vem a questão do CMV para a gente chegar no lucro bruto. Beleza?
Então, mas veja bem aí, mais uma vez, pessoal, saber a estrutura da DRE. E sempre quando falar lucro bruto, precisa o quê? Do cálculo do CMV. Às vezes as questões põem lá, o CMV é X. Deu, beleza, né? Ficaria bem mais tranquilo. É só deduzir. Outras questões, exemplo dessa aqui, já é uma questão um grau de dificuldade um pouco maior. Por quê? Porque você precisa calcular o custo da mercadoria vendida. Mas para isso ele precisa informar lá o valor do estoque inicial. Se ele não falar nada do estoque inicial, vão considerar quanto? Zero. Mas, geralmente eles põem estoque inicial, dão um valor, dão um estoque final e dão as questões relacionadas aí às compras, se houve uma devolução de compras. Tudo isso aí entra nos fatos que nós estudamos lá na parte teórica, fatos que alteram o que? O valor das compras. Beleza, pessoal? Tá valendo? Acompanhando o raciocínio aí? Show de bola, né? Então, volta comigo aqui no slide. 11, galera. Mais uma questãozinha aí de prova. Julgo o item a seguir acerca da forma de apresentação da demonstração do resultado do exercício pelas companhias. O valor do lucro bruto é determinado por meio da dedução do valor dos custos das mercadorias e serviços do valor da receita líquida do período. E aí, pessoal? Dá certo ou tá errado? Foi o que nós vimos lá, né? Nós temos a receita líquida, operacional líquida, menos o custo das mercadorias vendidas ou custo dos serviços prestados, e eu vou chegar no valor do quê? Do meu resultado operacional bruto. O mais correto é até chamar no resultado operacional bruto. Claro que se ele for positivo vai ser o quê? Lucro bruto. Se ele for negativo, que não é muito comum, vai ser o quê? Prejuízo bruto. Tá bom? Resultado operacional bruto. Então, isso aí, o valor do lucro bruto é determinado por meio da dedução do valor do custo das mercadorias e dos serviços do valor da receita líquida do período. E aí, galera? Simples, né? Bem tranquilinha. Olha aqui que fácil essa questão, perto da outra aí que nós acabamos de resolver, não é mesmo? 12. O lucro bruto é o resultado da receita bruta das vendas. O lucro bruto é o resultado da receita bruta das vendas deduzidas as devoluções, os cancelamentos, os abatimentos, os impostos sobre vendas e o custo das mercadorias vendidas. E aí? Estrutura da DRE mais uma vez, pessoal. Mesma lógica da anterior aí, não é mesmo? Ó, nós temos lá receita operacional bruta. Retiramos, né, todas essas deduções aqui, vendas deduzidas, devoluções, cancelamentos, abatimentos e impostos, né? Então vamos colocar aqui tudo isso aí como deduções aqui para ficar mais rápido. E nós chegamos na receita operacional líquida. Show! Retirei o CMV, cheguei no lucro, resultado bruto, né? No caso, se for positivo, lucro bruto. Beleza? Então, certinho. Apenas estrutura da DRE. Mais uma vez, né? Para vocês verem a importância aí. Saber a estrutura da DRE. Lucro bruto é a diferença entre a receita de vendas líquida e o custo dos produtos e mercadorias vendidos ou dos serviços prestados. Lucro líquido operacional é o valor do lucro antes de computados os resultados não operacionais e as despesas financeiras. Vamos lá, pessoal, vamos dividir por partes aí. Vamos lá, dividindo a questão por parte. A primeira parte aí da questão tá perfeita, né? Lucro bruto é calculado justamente pela diferença entre a receita de vendas líquidas, ou seja, a minha receita operacional líquida, e o CMV-CSP, custo de mercadoria vendida e serviços prestados. Já a segunda parte da questão tá errada, galera. Tá errada, beleza? No cálculo aí do resultado operacional líquido, o lucro líquido operacional, entram que as despesas financeiras, beleza? Já quanto aos resultados não operacionais, nós vamos ver aí na sequência maiores detalhes, tá bom? Então, o que você precisa saber por hora aí é que não há mais segregação em operacional e não operacional. Então, esse item aqui está errado.
Já já nós vamos ver mais detalhes aí, tá bom? 14. O lucro bruto evidenciado na demonstração do resultado do exercício, representado pela diferença entre a receita líquida de vendas e o CMV, representado pela diferença entre a receita e o CMV, é um exemplo da aplicação da simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas, a qual se constitui como um pressuposto do princípio da competência. E aí, galera? Isso aí tá certo ou tá errado? Bem, vamos lá. Por partes, lucro bruto realmente, né, evidenciado na DRE por meio da diferença entre receita líquida e vendas e o CMV. Então, até aqui tá perfeito. Além disso, né, pessoal, princípio da competência, regime da competência, nós sabemos aí que a resolução do conselho que tratava sobre isso, a resolução foi revogada, né? A resolução atualizada 1282 de 2010 foi revogada, né? 750 de 93, atualizada pela 1282 de 2010, que tratava sobre os princípios, foi revogada. Só que os princípios, eles continuam previstos onde? Na estrutura conceitual. Então, sem maiores problemas aqui. Show? Então, segundo esse regime de competência, princípio da competência, né, nós sabemos que ele pressupõe justamente a confrontação, né, simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas. É justamente isso aqui, a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas, a qual se constitui como pressuposto do princípio da competência. Perfeitinho aí. Mais um item teórico está bem redigido aí, concurso para a Polícia Federal, contador da Polícia Federal aí, 2014. Pô, aqui eu não coloquei, galera, não coloquei a tabela. Essa questão antes tem uma tabela. Vamos lá, eu vou ter que colocar, vamos escrever a tabela aqui, tá bom? Então, vinha uma tabela aqui com contas e valores. Beleza? Então, ela vem lá, receita de vendas, 1, 8, 7, 9 e 40. Faltou aqui essa tabela. Tributos sobre vendas, na 300, isso aqui em milhões. Ó, ele está querendo o lucro bruto, tá bom? Receita de vendas, tributos sobre vendas, 300, aí vem custo dos produtos vendidos, 820, despesas com vendas, 180, despesas administrativas, 125, receita de equivalência patrimonial, 35, receitas financeiras, 93, despesas financeiras, 124,5 milhões e ganhos de capital. Então, essa é a tabelinha, que acabou que, na hora de montar os slides aqui, passou. Beleza? Então, vinha a tabelinha nesse sentido aqui, daí ele pergunta lá, o lucro bruto da empresa é superior a 750. E aí, pessoal, o que eu vou pegar? Receita de vendas, né? Esse valor, vou diminuir os tributos, então vou pegar 1,879,40, diminuir os tributos, 300, eu vou chegar na minha receita líquida, que vai ser 1,579,40, beleza? Retirei o meu CMV,
vou chegar no meu resultado bruto. 759,40. Beleza, galera? Então, é isso aí, ela quer o lucro bruto, paramos por aqui. O lucro bruto da empresa é superior a 750 milhões? Certo, né? Certo. Sem maiores problemas. Bem fácil, né? Essa questão. E ela continua lá, ainda com base naquela tabela. Considere que a tributação sobre o lucro represente 40% do lucro contábil da empresa. Nesse caso, o valor do tributo será superior a 190 milhões. Considere que a tributação sobre o lucro represente 40% do lucro contábil da empresa. Nesse caso, o valor do tributo será superior a 190 milhões. Então, nós temos que continuar no cálculo aqui, né, pessoal? Nós paramos aqui no lucro bruto. Então, vou pegar e vamos transportar para cá. Nós temos o resultado bruto aqui. Resultado bruto. 759,40. A partir do resultado bruto, né, eu vou retirar as minhas despesas aí, menos despesas operacionais. O que nós temos lá? Despesas com vendas, despesas administrativas, despesas financeiras. Não é mesmo? Então, vamos transportar para lá. 180, 125, 124,50. Então, vamos lá. Vendas administrativas, 125, e financeiras, 124,50. E agora as minhas receitas operacionais. O que nós tivemos aí de receitas operacionais? Receitas financeiras, né? 93. Mais ou menos o que? Outras receitas, outras despesas. Outras receitas. Nós estamos fazendo aqui no padrão, né, pessoal? Lá na hora da prova não precisa ser tão bonitinho assim. Só para aqui para deixar bem didático, né? Ganhos de capital, nós temos, e receita de equivalência patrimonial, 35,5. Então, nós temos ganhos capital de 5 e receita de equivalência patrimonial de 35. Isso vai me dar igual, que vamos transportar para cá, ao resultado antes do IR, da contribuição social sobre o lucro líquido. Isso vai dar o valor de 462,90. Tá bom, pessoal? Então, peguei 759, diminuí tudo isso aqui, somei, cheguei no valor de 462,90. Aí que entra agora o item. Considere que a tributação representa 40% do lucro contábil da empresa. Então, menos aqui, tributação sobre o lucro. Quanto? 40% disso. 40%, efetuando o cálculo, nós chegamos no valor de 185,16. Só para a gente fechar, né? Aqui a gente já podia terminar, né? Só para a gente fechar. Resultado antes das participações vai me dar um valor de 277,74.
participações não fala nada lá, né? Não tem nada na tabela. Então, as participações vamos considerar como zero. Eu cheguei no lucro líquido do exercício, que deu, então, 277,74. Então, vamos lá. O que fala o item aí? Considere que a tributação 40% do lucro contábil da empresa. Nesse caso, o valor do tributo será superior a 190. Não, né, pessoal? Inferior a 190. Então, está errado. Beleza? Lá na hora da prova, pessoal, você não precisa estar reescrevendo de novo. Você vai pegar a tabelinha aqui e vai colocando um maisinho aqui, efetuando lá as continhas de soma, diminuição, tá bom? Então, não precisa fazer nesse padrão aqui lá na hora da prova. Só se tiver sobrando tempo lá no final, você deixar a questão de DRE para o final, e daí sim fazer bonitinho, tá bom? Tem que ter também um mínimo de organização, senão você não se entende. Mas lá você não precisaria, como ele quer lá já a linha do resultado, você simplesmente pegaria a tabelinha e vai colocando um maisinho aqui, ó, mais, menos, 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 isso aqui vai somar, mais, vai somar, menos e vai somar. Chegou nessa operaçãozinha aqui, nessa continha aí de somar e subtrair, você vai o quê? Aplicar 40%. E vai chegar no mesmo resultado, vai resolver aí muito mais rápido. A gente demorou aqui justamente porque a hora de ter calma do aprendizado, a gente tem que fazer tudo na paz aqui, sem atropelamentos, para você entender aí o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Então, esse itemzinho está errado. Em relação à apuração de resultados, questão exigida em TCU 2013, excelente concurso aí também. Relação à apuração de resultados, controle de estoque e custo das vendas, julgue o próximo item. Determinada empresa comercial levantou ao final do mês os saldos contábeis apresentados a seguir, cujos valores estão em reais. Nesse caso, o custo da mercadoria vendida, o CMV, no mês é superior a 4.300 e o lucro bruto é inferior a 3.000. Os saldos estão aqui, né? Ele fala os saldos a seguir, agora eu coloquei certinho. Então, ele me deu os saldos aqui, os saldos a seguir, e perguntou o CMV é superior a 4.300 e o lucro bruto é inferior a 3.000. Então, vamos ver lá, lucro bruto e CMV. Beleza? Então, vamos calcular aí, galera, primeiro o que? O CMV, porque para calcular o lucro bruto eu preciso do CMV. Nós vimos lá que o CMV é igual a estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Belezinha, show! Então, vamos lá, CMV é igual a estoque inicial, R$1.000, né? Estoque do saldo no início do mês. Mais compras líquidas, pessoal. O que nós temos aí de informações? Nós temos compras de mercadorias, 5.000. Nós temos abatimento sobre compras, 100. E nós temos o quê? Devolução de compras, 300. Não é mesmo? Só isso. O resto não tem nada a ver aí com compras. Fechou. E ele não me forneceu o estoque do saldo final de R$1.000. Menos R$1.000. Fechou? Custo da mercadoria vendida é igual a, efetuando esse cálculo aí, ó, aqui já isola, né, pessoal? 5 menos 400, 4.600. Show! Já tem o CMV. Então, pessoal,
Vamos ver aqui o que ele falava. O CMV no mês é superior a 4.300, tá? Ok, né? 4.600 é maior do que 4.300. Então, até aqui está certo o item. Agora, vamos efetuar o cálculo do lucro bruto, galera. Cálculo do lucro bruto. Vamos lá. Venda de mercadorias, né? Receita bruta aí. Venda de mercadorias. Deu quanto? 9.200. Nós temos devolução de vendas de 400. Show. ICMS sobre vendas. R$1.500. Isso vai me dar o quê? Receita líquida, né? De vendas. Ou vendas líquidas. 7.300. Show. Agora eu vou retirar o meu CMV, que foi 4.600, e vou chegar a meu lucro bruto, que foi de 2.700. Com isso agora, né, pessoal, nós podemos já analisar. E o lucro bruto é inferior a 3.000. Lucro bruto realmente é inferior a 3.000. O item está certo. Lembrando aqui, né, pessoal, que esse ICMS a recolher, isso é o que? Uma obrigação, é um passivo, né? ICMS a recuperar é o que? Um direito, um ativo. Então, isso aqui é um passivo. Isso aqui é um ativo, não entra aí no resultado do exercício, tá bom? Isso aí são o quê? Contas patrimoniais. Contas patrimoniais. Não entro aí no resultado do exercício. Show! Despesas operacionais e financeiras. Vamos lá, evoluindo. Estamos seguindo qual a ideia aqui, pessoal? Eu tive um trabalho violento aí para separar as questões na ordem do raciocínio da DRE, mas ficou interessante porque assim a gente vai evoluindo. Começamos lá em cima e vamos descendo. Beleza? Agora nós vamos entrar nas despesas. Tranquilo? Até então nós estávamos aí até questões que exigiam até o lucro bruto. E agora nós vamos descer, eles estão exigindo aí as despesas. Vamos descendo, depois vamos chegar lá nas participações e aí fechamos essa seleção de questões do CESP. Tá bom, galera? Show de bola, tranquilinho, sem correrias, porque a hora de a gente estudar com calma é agora, tá bom? Volta comigo então aqui. Vamos lá. Questão 18, galera. Despesas, então, operacionais e financeiras. Estamos evoluindo aí nessa questão. Os juros sobre o capital próprio, calculados com base na taxa de juros de longo prazo, integram o grupo de despesas financeiras na DRE. Os juros sobre o capital próprio, calculados com base na taxa de juros de longo prazo, integram o grupo de despesas financeiras na DRE. Isso aqui é uma parte bem polêmica, pessoal. Juros sobre capital próprio. Mas o CESP entendeu aí, seguiu o padrão aí do que está na doutrina, no Manual de Contabilidade Societária, no Manual FIPECAF, é o principal doutrina aí da área contábil, tá bom? O que acontece? Os juros sobre capital próprio, calculados com base na taxa de juros de longo prazo, integram o grupo de despesas financeiras na DRE. Isso tá certo, é o que está disposto aí, né, pessoal, nas normas fiscais. O fisco, ele determina essa questão dos juros sobre o capital próprio sendo calculados aí como despesa financeira. Mas na real, né, pessoal, isso aí não é
o juro sobre capital próprio, ele, na verdade, ele é o que? É uma distribuição para os sócios, não é uma despesa em si. Mas para fins fiscais, nós devemos. Então, isso aqui, pessoal, uma afirmativa que está baseada na legislação fiscal. A legislação fiscal preceitua isso aí. Mas o próprio manual FIPECAF, ele critica, nós colocamos no material em PDF, quando nós comentamos essa questão, justamente que o manual FIPECAF, ele fala que a contabilização desses juros como despesas financeiras implica graves prejuízos à comparabilidade das demonstrações contábeis. Por quê? Porque esses juros são facultativos, algumas empresas contabilizam e outras não contabilizam. Então, a comparabilidade fica ainda mais prejudicada, além dessa questão aí, com a limitação de seu valor à metade do lucro do período ajustado, que é o que preceitua aí, né, a legislação sobre os juros sobre o capital próprio. Então, algumas empresas aí faz essa contabilização, outras não, então é um ponto bem aí nebuloso. Mas a gente precisa ser o mais prático possível, se vira uma afirmativa aí, juros sobre o capital próprio, como despesas financeiras. Eu creio que isso aí não vai vir ser, não é comum de ser explorado em prova, justamente porque tem aí divergências de entendimento. Tá bom, pessoal? Há quem considere na doutrina que juros sobre capital próprio não é despesa financeira. Por quê? Porque isso é uma distribuição do capital para os sócios, tá bom? Então não é despesa financeira, na verdade. E eu concordo. Só que como está lá na legislação fiscal, essa situação aí, nesse caso aí o CESP entendeu como certo, tá bom? Mas não vamos entrar aqui no detalhe do detalhe, nós temos que ser o mais práticos possíveis, tá bom? 19. O conjunto de despesas administrativas e de vendas é também denominado despesa operacional. Vamos lá, né, pessoal? Quais as principais despesas operacionais? Vamos revisar aqui, rapidão. Despesas operacionais. Quais são as principais, pessoal? Despesa com vendas, ou seja, todos os gastos lá com promoção, distribuição dos produtos vendidos pela empresa. Despesas com vendas. Depois nós temos despesas gerais e administrativas. Então, todos os gastos aí com a gestão da empresa se englobam aí dentro dessa rubrica. Depois nós temos as despesas financeiras. Beleza? Basicamente, essas são as três principais aí, pessoal. Tá bom? Então, o conjunto de despesas administrativas e de vendas é também denominado despesa operacional. Perfeito, né? Despesas de vendas, despesas administrativas. Tá? Corretinho esse itemzinho aí. Outras receitas, outras despesas, galera. Se uma empresa vender um ativo imobilizado, ela deverá reconhecer seu resultado, ganho ou perda, como resultado não operacional. Se uma empresa vender um ativo imobilizado, ela deverá reconhecer seu resultado, ganho ou perda, como resultado não operacional. Legal essa questão aí, pessoal. O que acontece? Não existe mais na DRE essa questão de resultado não operacional. Não há na DRE atualmente a expressão resultados não operacionais. Beleza? Então, até o manual lá, o FIPECAF, ele destaca que essa antiga classificação entre resultado operacional e não operacional,
Isso não existe mais nas normas internacionais e nem mesmo lá na lei das SAs, a lei 6404/76. Então, não existe mais essa segregação aí, tá bom? O que nós temos hoje é o que? Em resultados de operações continuadas e descontinuadas. Nós vamos ver aí na sequência da aula. Que mais, galera, que é importante? A nova redação da lei, né, segundo a lei 11.941 de 2009, ela trata apenas do lucro ou prejuízo operacional, outras receitas e outras despesas. Foi até por isso que eu coloquei aqui, né, esse grande tópico, outras receitas e outras despesas. Então, se a empresa vender um ativo imobilizado, deverá reconhecer seu resultado ganho ou perda como resultado não operacional. Isso que está errado, tá bom? O que acontece, pessoal? Para fins tributários, existe a segregação entre resultado operacional e não operacional, tá bom? Então, apenas para fins tributários continua a existir, tá bom? Agora, nesse caso aqui, vender um ativo imobilizado deverá reconhecer seu resultado. Então, qualquer ganho ou perda decorrente de baixa de bens ou direitos classificados, seja aqui nessa questão imobilizado, investimento, intangível, isso vai ser considerado o quê? Como outras receitas, outras despesas, tá bom? Ganho ou perda aqui, então, como, para a gente deixar certinho, outras receitas, outras despesas. Aí estaria certo. Beleza? Então, esse item está errado e trata justamente sobre essa questão de outras receitas e outras despesas. Provisão para imposto de renda. Vamos lá, estamos descendo na estrutura da DRE. Em relação ao encerramento do exercício social e às normas legais aplicáveis à contabilidade, julgue o próximo item. Se determinada empresa apresentou lucro no final do exercício, a provisão para imposto de renda somente deverá ser constituída após o pagamento das participações estatutárias. Se determinada a empresa apresentou lucro no final do exercício, a provisão para o IR somente deverá ser constituída após o pagamento das participações. Mais uma questão sobre o quê? Estrutura da DRE, galera. Era só saber a estrutura da DRE, lembrar lá na hora da prova que nós acertaríamos. Isso aí está o quê? Está errado. A provisão para o IR é calculada o quê? Antes das participações. Então, nós temos lá IR, provisão para IR sobre o lucro, enfim, é calculado o quê? Antes das participações. Beleza? Então, isso aí está errado. Agora sim, ó, participações estatutárias. A compensação do prejuízo acumulado deverá ser demonstrada na apuração do resultado do exercício, após a dedução do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. A compensação do prejuízo acumulado deverá ser demonstrada na apuração do resultado do exercício, após a dedução do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Pô, bem interessante essa questãozinha aí, pessoal, sobre participações estatutárias. Nós vimos lá, né, pessoal, que no cálculo das participações, até vamos escrever novamente aqui, no cálculo das participações, retira-se os prejuízos acumulados. Porém, na DRE, o prejuízo não entra. Esse prejuízo acumulado lá está lá no balanço patrimonial, né, pessoal? Isso aqui está lá no balanço patrimonial. Mas, para fins, né, da base de cálculo das participações, se houver algum prejuízo, primeiro eu retiro esse prejuízo para calcular as participações.
Porém, lá na DRE, o prejuízo não entra, né? Por quê? Porque isso aí já está lá no prejuízo não entra. Por quê? Porque ele está onde? No balanço patrimonial. Tranquilo? Então, o item aí, ele está errado, né? Porque ele fala que entra na DRE. A compensação do prejuízo acumulado deverá ser demonstrada na DRE, na apuração do resultado após a dedução do imposto de renda e da contribuição social. Não, galera, não. Nós só efetuamos, isso aí é um cálculo extra contábil, beleza? Então, eu tenho lá o lucro depois, né, do imposto de renda e da contribuição social. Eu preciso retirar as participações. Lucro, né, após IR e contribuição social sobre o lucro. Então, essa é uma linha lá. Nós temos todas aquelas linhas, chegamos igual a lucro após... E eu preciso agora tirar as participações. Participações. Então, antes aqui, galera, antes de eu efetuar isso aqui, eu preciso ir lá no balanço patrimonial e verificar, há prejuízos acumulados? Há prejuízos. Então, digamos aqui, se foi R$1.000 e eu tenho prejuízo acumulado lá no balanço patrimonial de 100. Então, eu preciso efetuar qual que vai ser a base de cálculo das participações. Vai ser base de cálculo 1.000 menos 100, né? 900. Essa que vai ser a base de cálculo das participações. Só que aqui na demonstração, e daí digamos lá, a participação dos administradores, 10%. Quanto que vai ser? 90. Base de cálculo, 900. Então, na DRE aqui, vou colocar todas as participações na base de cálculo aqui, retirando esse prejuízo acumulado, mas não consta aqui na DRE lá, prejuízo acumulado, por exemplo. Não, isso aqui não é evidenciado, tá bom? É isso que nos retorna esse item teórico. Ele está errado, porque não é evidenciado. Beleza? A demonstração do resultado do exercício não abrange a forma como o lucro eventualmente apurado será distribuído, mas inclui as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias. Em relação ao encerramento do exercício social e as normas legais aplicáveis à contabilidade, julgue o próximo item. A demonstração do resultado do exercício não abrange a forma como o lucro eventualmente apurado será distribuído, mas inclui as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias. Isso está certinho, né, pessoal? Tá certo? É bem isso, é questão totalmente teórica. A DRE não abrange a forma como o lucro eventualmente apurado será distribuído, mas ela inclui lá as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias. Está certinho isso aí. A DRE deve discriminar, entre outros itens, as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiários, mesmo na forma de instrumentos financeiros de instituições do Fundo de Assistência à Previdência e Empregados, que não se caracterizam como despesa. Isso aí, galera, é literalidade. Se vocês pegarem aí o artigo 187, inciso 6, ele é justamente isso aqui. Então, questão literal aqui. Questãozinha literal. Esses artigos aqui, pessoal, que tratam... Então, todos esses artigos aí da Lei 6404, esse dia eu recebi um e-mail aí de um aluno perguntando quais os principais pontos que ele precisava ler a Lei 6404. Pelo amor de Deus, não peguem a Lei 6404 e saem lendo lá desde o artigo 1º até o último artigo lá. Que eu nem sei, só para vocês terem uma ideia, qual é o último artigo lá da lei. O que é necessário? Estudar esses artigos aqui sobre as demonstrações contábeis, que vai lá falar sobre o balanço patrimonial, sobre todas as demonstrações contábeis, esses artigos são importantes. Os artigos que tratam sobre a avaliação de ativos e passivos, os artigos, os dispositivos que falam sobre as reservas,
reservas de lucro, reservas de capital, aquela parte que trata sobre os dividendos. São esses aí, basicamente, o que cai da Lei 6404 de forma literal e que é interessante para a gente efetuar os cálculos. Esses são artigos, não pegue lá a 6404, Lei das SAs, e sai lendo leitura seca de toda ela. O que realmente é explorado são esses tópicos que eu acabei de comentar aqui, beleza? Basicamente, é isso que cai em prova. Então, foi isso que eu respondi para o aluno. Ó, dá uma lida aí nesses artigos aí, dispositivos sobre as demonstrações contábeis, sobre dividendos, reserva de lucros, reserva de capital, essa distribuição do dividendo mínimo obrigatório, todos esses tópicos aí, avaliação de ativos e passivos também cai de forma literal. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é isso que você deve estudar aí da 6404. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso foco, que é a DRE. Então, essa aqui é a questão literal, galera, e está certinho isso aí. Os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda constituída no exercício devem ser deduzidos do resultado do exercício para fins de cálculo das participações estatutárias de empregados. Olha aqui, pessoal, praticamente a literalidade. Agora, artigo que 189 da Lei 6404, que fala do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. Então, é justamente o que nós vimos anteriormente. Os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda constituída no exercício devem ser deduzidos do resultado do exercício para fins de cálculo das participações estatutárias de empregados. Tá bom? Literalidade do artigo 189 da 6404 está correto. A elaboração dos demonstrativos contábeis obedece a regras estabelecidas nas normas legais e técnicas. Acerca desse assunto, julgue o item subsequente. Vamos lá. Quando há previsão no estatuto de determinada companhia para a participação dos empregados no lucro apurado, essa participação deve ser paga obrigatoriamente antes das parcelas relativas a administradores e partes beneficiárias. Isso aqui, artigo 190, que fala que a ordem das participações. Então, fala o artigo 190, as participações estatutárias de empregados, administradores, partes beneficiárias serão determinadas sucessivamente nessa ordem, com base nos lucros que permanecerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Então, galera, quando há previsão, lendo o item aqui, no estatuto de determinada companhia para a participação dos empregados no lucro apurado, essa participação deve ser paga obrigatoriamente antes das parcelas relativas a administradores e partes beneficiárias. Então, empregados vêm antes. Empregados vêm antes, galera. Antes dos administradores e partes beneficiárias, tá bom? Então, primeiro nós temos aí debêntures, depois empregados, administradores, partes beneficiárias e fundos de assistência. Beleza? Debêntures. A ordem, né? Empregados, administradores, partes beneficiárias e fundos de assistência. Assistência. Letra aqui tá. Assistência. Então, essa é a ordem aí, pessoal.
DEAPF. DEAPF. Debêntures, empregados, administradores, partes beneficiários, fundos de assistência. Aí tem aqueles mnemônicos, né? Dedicação exclusiva até a prova de fiscal. Dedicação exclusiva até a prova, sei lá, até a prova da Polícia Federal. Aí você, de acordo com o seu foco, você faz o seu mnemônico. Esses mnemônicos são interessantes lá, porque é importante essa ordem no cálculo, tá bom? Primeiro eu vou fazer a participação dos debêntures, depois dos empregados, depois dos administradores, depois as partes beneficiárias, depois dos fundos de assistência. Artigo 190, tá bom, pessoal? Então, esse item aí está certinho, né? Beleza, pessoal? 26, certo. 27. Ó, agora essa questão aqui nós vamos efetuar o cálculo. O Estatuto Social de determinada empresa define que administradores, debenturistas, empregados e partes beneficiárias têm direito cada um a 10% do lucro do exercício. Em determinado exercício, o lucro da empresa após descontos do imposto de renda e contribuição social foi de 485 mil e o prejuízo acumulado de 155 mil. Olha que legal. Considerando a situação hipotética acima representada, é correto afirmar que o valor da participação dos administradores. Olha lá. Vamos lá. Então, nós temos lucro antes das participações, 485 mil. Vamos lá. Lucro antes participações, quanto? 485 mil. Show. Retirei prejuízo acumulado. Né? Nós sabemos que isso aí tem que retirar da base de cálculo, 155 mil. Cheguei na base de cálculo de quem? Dos debenturistas. Base de cálculo debêntures. Listas. Base de cálculo dos debenturistas, que é quanto? 485 menos 155, 330. 330 mil. Show. Agora eu vou aplicar o quê? Seguindo aqui, então, seria aqui embaixo, mas a gente não tem espaço, vamos para cá. Menos participação dos debenturistas, 10%, vai dar quanto? 33 mil. 330 menos 33 vai me dar 297. Isso é a base de cálculo de quem? Dos empregados, né? Dedicação exclusiva, então, debenturistas empregados. Então, isso aqui é igual base de cálculo dos empregados, 297. Tirei 10%, 29.700. Veja que uma vai deduzindo, uma participação vai deduzindo da próxima base de cálculo, tá bom, pessoal? Então, não é todo mundo sobre a primeira base de cálculo aqui, não. Eu efetuo os 10%, aí diminuo, aí eu acho uma nova base de cálculo. Agora sim vai ser a participação dos empregados, tá bom? Tirando os empregados, 29.700, eu cheguei na nova base de cálculo de quem? Dos administradores agora, 267.300. Isso é o quê? Base de cálculo, aqui vai ser a participação dos empregados, 29.700, 10%. Né? Cheguei na base de cálculo aí dos administradores, 267.300. Então, a participação dos administradores vai ser quanto? 10%, né? 10% foi o que falou a questão aqui. Então, vai me dar
26.730. 26.730. É o que fala aí, né, pessoal? A questão. Considerando a situação hipotética, é correto afirmar que o valor da participação dos administradores é 26.730. Olha aqui, 26.730. Certinho. Beleza, pessoal? Então, se ele quisesse a participação das partes beneficiárias, eu tinha que pegar esse valor, diminuir desse, achar um novo valor e aplicar 10%, tá bom? Então, 267 menos 26.730 daria 240.570. Isso aqui é a base de cálculo das partes beneficiárias. Tirei 10%, 24.057. Essa seria a participação das partes beneficiárias. Fechou? Terminou aqui, administradores, auditorias, partes beneficiárias. Nem chegou lá na contribuição para os fundos de assistência. Por isso que é importante, pessoal, a ordem D, E, A, P, F. Então, aí os mnemônicos, dedicação exclusiva até a prova de auditor fiscal, por exemplo, seriam um mnemônico, tá bom? Dedicação exclusiva até a prova da Polícia Federal, enfim, aí cada um vai... O importante é chegar na prova e saber efetuar o cálculo. Então, muito massa, muito show aqui, cálculo das participações. Com isso, nós conseguimos revisar essa questãozinha aqui, cálculo das participações. Veja, pessoal, pode vir aí de maneira teórica, questão teórica, exemplo a 26, 25 a questão teórica, literalidade aqui, né? 87 também teórica, e aqui nós vimos uma questão que trata sobre os cálculos das participações. Beleza? Vamos lá, 28. Com base nas disposições da Lei 6404 e suas alterações, julga o próximo item relativo a DRE. Se uma entidade distribuir lucros entre empregados e administradores, antes de apurar o lucro líquido do exercício, será necessário deduzir as participações de empregados e administradores, sucessivamente e nessa ordem. Olha aí, pessoal. Por isso que é interessante a ordem, né? D, E, A, DAPF, né? Dedicação exclusiva até a prova aí de auditor fiscal, por exemplo, né? Então, galera, isso aqui tá certo, né? Artigo, mais uma vez, artigo 190. As participações estatutárias, empregados, administradores, partes beneficiárias serão determinadas nessa ordem com base nos lucros remanescentes, depois deduzida a participação anteriormente calculada. Foi tudo que nós vimos aqui, né? Depois deduzida a participação anteriormente calculada. Vai diminuindo, né, a base de cálculo. Então, mais uma questão teórica aqui. 29. O Estatuto Social de determinada empresa define que administradores, debenturistas, empregados e partes beneficiárias têm direito, cada um, a 10% do lucro do exercício. Beleza. Em determinado exercício, o lucro da empresa após os descontos de imposto de renda e contribuição social foi 485. Pô, essa questão aqui está repetida? Ou é muito próxima? Participação dos administradores. E aqui ele pediu a participação dos debenturistas. Pô, é a mesma questão, só que está foi numa mesma prova. Controle interno MPU 2010. Controle interno MPU 2010. Só que na 27 ele pediu a participação dos administradores. E na 29, aqui era até para ter colocado na ordem, né? Ele pediu a participação dos debenturistas, que era 33 mil. Nós vimos aqui, já efetuamos o cálculo, que a participação dos debenturistas justamente é o quê? 33 mil. Tá bom, pessoal? Então, aí, ó, na mesma prova exigiu duas questões, pessoal. A gente já fez o cálculo aqui, certinho, tá bom? Fechando aqui a nossa... Agora a gente vai para o último ponto, pessoal. Questões que exigem conhecimento dos CPCs. Principalmente, né,
CPC 26, que trata sobre apresentação das demonstrações contábeis. Entre elas, obviamente, está a DRE. Importantíssimo esse pronunciamento, um dos mais importantes. Então, galera, CESP vem exigindo bastante pronunciamentos. FGV massivamente, FCC, pronunciamentos contábeis é o que está acontecendo, é o momento. Então, aí, quem está se preparando para os certames aí, independentemente da banca, principalmente essas bancas grandes aí, CESP, ESAF, FCC, FGV, Sesgran Rio, né? Essas bancas aí é o quê? Pronunciamentos contábeis. Boa parte da prova é pronunciamento. Teve uma prova em 2017 da FGV, se eu não me engano. Não, foi da FGV. Agora, não me engano, se eu não me engano, da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Toda a prova de contabilidade foi pronunciamentos contábeis. Toda a prova. Então, não caiu nada lá daquela parte básica, introdutória. O CESP ainda vem exigindo a parte básica, introdutória. Já a FGV, toda a prova, pronunciamentos contábeis. A FGV hoje é a pior banca, assim, a mais difícil em termos de contabilidade é a FGV. A FCC ela não é fácil, só que ela meio que segue uma receita de bolo. Ela tem lá umas 40, 50 tipos de questões que a gente consegue seguir o mesmo raciocínio. Então é só resolver muitas questões da FCC, você vai bem na prova. Agora a FGV, ela vem, às vezes exige um detalhe que nunca ninguém explorou. Eu estou bem por dentro disso porque eu acabei de finalizar aí quase 2 anos escrevendo um curso só sobre pronunciamentos contábeis que a gente chama aí de Detonando os CPCs. Então já finalizei todos os PDFs e estou nesse momento aí em processo de gravação dos vídeos. Tá bom, galera? E então os CPCs realmente veio aí para o que há aí, a atualidade da contabilidade. Quem não souber os pronunciamentos vai ser atropelado aí pelos demais, tá bom? Então vamos ver agora nessa sequência aqui questões da DRE que exige conhecimento dos CPCs, principalmente o CPC 26. Então, moral na carcaça, aí toma uma aguinha, um cafezinho, que vamos junto aqui que a gente já está finalizando esse bloco de comentários das questões CESP, tá bom? Vem comigo aqui. Vamos lá, galera. Questão 30. Aí já vimos 30 questões. Né? No detalhe, né? Não é 30 questões. 30 questões na manha, na paz. A receita da demonstração do resultado do exercício conforme normatização contábil em vigor julga os seguintes itens. Olha aqui, ó. Agora já não cita a lei. Conforme normatização contábil em vigor. Ou seja, sempre quando vir isso aqui, ele está te indicando, ó, CPCs. Tá bom? As sociedades anônimas de capital aberto devem iniciar a apresentação da DRE pela receita líquida. Olha que legal, galera. Isso aí nós temos que considerar, nesse caso, nós temos a estrutura da Lei 6404 de 76 e nós temos a estrutura do CPC 26. Então, nós temos 2 estruturas aí hoje que podem ser exploradas na sua prova. Então, no nosso material, nós estudamos uma parte da aula só para a estrutura da Lei 6404. Foram todas as questões que nós vimos aí anteriormente. Agora, conhecimento do CPC 26. Que ele fala no item 82 do CPC 26 que a DRE, demonstração do resultado do período, deve, no mínimo, incluir as seguintes rubricas. Aí ele põe lá, receitas, na linha A. Receitas, tá bom? Ele não fala lá receita bruta. Esse item aqui, receitas, é o que? Receita líquida e não receita bruta. Então, a gente tem que considerar receita líquida e não receita bruta, tá bom? Basicamente,
É isso aí. Então, as sociedades de capital aberto devem iniciar a apresentação da DRE pela receita líquida, conforme normatização contábil em vigor. Agora, se ele colocasse aqui, galera, a respeito da DRE conforme lei 6404/76, estaria certo ou estaria errado? Nesse caso aqui está certo, tá bom? Conforme normatização contábil em vigor, ou seja, os pronunciamentos contábeis. Agora, se ele colocasse aqui... conforme 6404/76, estaria errado. Então, presta atenção. Presta atenção. Duas estruturas, 6404, CPC 26. Belezinha? 6404 começa por qual? Receita bruta. CPCs, receita líquida. Fique esperto nisso aí, pode ser explorado na sua prova. Beleza? 31, galera. Vamos lá. A DRE inicia-se pela receita líquida de vendas. Ó, agora vamos ler aqui o que é importante, já estou pulando, né? Mas é importante sempre ler a ementa aí, digamos, o cabeçalho da questão. De acordo com os pronunciamentos técnicos do CPC, olha, já sabem, né? Julgue o item seguinte relativo à apresentação das demonstrações contábeis. O que é CPC 26? A demonstração do resultado do exercício inicia-se pela receita líquida de vendas e não apresenta a receita bruta e as deduções da receita. Perfeito, né, pessoal? É justamente isso. Nós temos duas estruturas, a do CPC é diferente da que está prevista na legislação societária, na Lei 6404, a qual inicia a DRE a partir da receita bruta, já o CPC 26 inicia da receita líquida. Então, isso aqui está certo. Mais uma vez o CESP exigindo isso aí. As despesas podem ser classificadas na demonstração do resultado do exercício de acordo com sua natureza ou função. As despesas podem ser classificadas na demonstração do resultado do exercício de acordo com sua natureza ou função. Outro tópico aqui, pessoal, presente lá no CPC 26, é sobre as formas de análise das despesas na DRE. Formas de análise das despesas na DRE. Beleza? Formas de análise das despesas na demonstração do resultado do exercício. Também aqui chamado de esse assunto, pode vir aí no edital, subclassificação das despesas. Beleza, pessoal? Vamos lá, itemzinho 32, vamos ler ele aí então. As despesas podem ser classificadas na DRE de acordo com sua natureza ou função. É isso aí mesmo, galera. Tá lá no CPC 26, esse tópico aí. Acho que eu coloquei aqui. Esses são o resumo aí inseri novamente os slides da parte teórica que falam sobre essas formas de análise das despesas. Nós temos aí o método funcional, pela função, né? E o método da natureza da despesa. No método funcional, as despesas são agregadas de acordo com a função, digamos assim, ela é mais genérica. Exemplos, custo da mercadoria vendida, despesa com vendas, despesas administrativas. Já pelo método da natureza da despesa, as despesas são agregadas de acordo com a natureza. Ela é mais específica. Exemplos, comissões, depreciações, salários. E nós temos um exemplo aí que foi adaptado do manual FIPECAF. Então, no método da despesa, né, segue aqui, receita, CMV, lucro bruto, despesas de vendas, administrativas, outras despesas, resultados. Vocês podem ver aí, pessoal, que no Brasil, qual é o critério que é utilizado? Um método da função da despesa, esse aqui. Esse é o método do Brasil. Por quê? Porque está onde? Na Lei 6404 de 76. Já esse outro método aqui é utilizado mais o quê? Para fins gerenciais. Ele é mais detalhado, né?
Vocês podem ver aqui, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, mais específico. Não é mesmo? Tranquilo? No nosso canal do YouTube, só digitar no YouTube aí, Contabilizando, nós colocamos aí umas dicas da FGV que começou a explorar isso aí em prova. Então tem uma dica lá que nós detalhamos e resolvemos 2 questões da FGV. Depois você dá uma olhada aí, tem uma dica aí no nosso canal do YouTube. 33. A elaboração da DRE pelo método funcional não exime a empresa da divulgação adicional de informações das despesas segundo sua natureza. Galera, isso aí também, mais uma vez, CPC 26, agora está exigindo o que? O item 104. O que fala esse item? As entidades que classificarem os gastos por função devem divulgar informação adicional sobre a natureza das despesas, incluindo despesas de depreciação e de amortização e despesas com benefícios aos empregados. Beleza? Então é isso mesmo aqui. Esse item resume o que está disposto no CPC 26. A elaboração da DRE pelo método funcional não exime a empresa da divulgação adicional de informações das despesas segundo sua natureza. Beleza, galera? Então, certinho aí essa questãozinha de prova. 34. Estamos na reta final aí, galera. Aguenta firme. Acerca da demonstração do resultado do exercício, julgue o item a seguir. Entre as circunstâncias que possibilitam a exclusão de determinados itens dos resultados líquidos do período, inclui-se a correção de erros e o efeito de alterações nas políticas contábeis. Mais uma vez aí, pessoal, CPC 26 aí sendo explorado pelo CESP. Desde que lá em 2011, galera, imagina você em 2011 e cai essa questão aqui. Isso aqui 90% errava, nem sabia que tinha CPCs, tá bom? Não tinha um material, nada. Hoje, aí começou a surgir os materiais, né? Eu, por exemplo, aí ficamos aí quase 2 anos envolvidos nessa tarefa aí de tentar trazer, né, de maneira mais clara possível, esquematizada, o estudo dos pronunciamentos contábeis. Entre as circunstâncias possibilita a exclusão de determinados itens dos resultados líquidos do período, inclui-se a correção de erros e o efeito de alterações das políticas contábeis. Galera, isso aqui é item 89. Resumindo esse item, ele fala basicamente isso aqui, né? Esse é o resumo do entendimento. Mas ele fala lá que tem o CPC 23, né, que trata justamente sobre erros e efeito de alterações nas políticas contábeis. Isso aqui está previsto lá no CPC 23. Então, nesse item 89, ele até cita o CPC 23. Ele fala lá que esse CPC trata de 2 circunstâncias, que é a correção de erros, né, efeito de alterações nas políticas contábeis. Essas circunstâncias que determinados itens podem ser excluídos dos resultados líquidos do período. Beleza? Então é a aplicação aí maciça aí do item 89 do CPC 26. Entre circunstâncias possibilita a exclusão de determinados itens dos resultados líquidos do período, inclui-se a correção de erros e o efeito de alterações nas políticas contábeis, tá bom? Além desse item 89, também fala lá que outros pronunciamentos requerem ou permitem que outros resultados abrangentes, que também se enquadrem na definição de receita e despesas, também sejam excluídos do resultado líquido, tá bom? Enfim, item 89 está certo. 35, galera. 35. Estamos quase fechando aqui. Mesmo que a empresa sofra efeitos de várias atividades, transações e outros eventos que se distingam em termos de frequência, potencial de ganho ou perda e previsibilidade,
A divulgação dos componentes do desempenho não ocorrerá na demonstração do resultado do exercício, visto que a sua estrutura não permite alteração das nomenclaturas e da ordem prevista em pronunciamento técnico próprio. Para variar, né? CPC 26. Veja, né, galera? Olha aí, ó. Nós vimos aí, antes de entrar nessa parte de pronunciamentos, pô, as questãozinha tranquila aí, né? Só saber efetuar o cálculo, lucro bruto, saber aqueles detalhezinhos das participações. Aí vem o CPC 26 e entra rachando aí nas questões. Não é à toa que eu deixei por último aqui. São as questões mais complexas, para quem não estudou o CPC 26. Para quem estudou aí, fica tranquilo que vai os detalhamentos da demonstração do resultado do exercício, os principais tópicos nos nossos cursos aí nós destacamos. Mas aí uma preparação de alto nível precisa o quê? Você estudar o CPC 26, é um dos principais, tá bom? Beleza, galera? Então fica aí o recado para não negligenciar o estudo do CPC 26, ainda mais no atual contexto, tá bom? Cada vez mais forte é a presença dos pronunciamentos contábeis. Então, isso aí, galera. Essa questão aí, ela tá errada. Onde está o erro aí? Vamos ver. Isso aí, pessoal, é a aplicação lá dos itens 85 e 86. Até poderia ter colado aqui, né? Esses itens para ficar mais fácil de visualizar. Mas o item, principalmente o item 86, fala aí que a divulgação dos componentes de desempenho ajuda na compreensão do desempenho alcançado e a fazer projeções de futuros resultados, tá bom? E ainda ele fala que as nomenclaturas utilizadas e a ordenação das rubricas modificadas, quando seja necessário para explicar os elementos do seu desempenho, né? Elas devem ser incluídas na demonstração do resultado do período, tá bom? Então aqui fala... a divulgação não ocorrerá, né, visto que a sua estrutura não permite. Não, é o contrário, tá bom? Então, os erros aqui tá justamente nesses não. A divulgação dos componentes de desempenho ajuda na compreensão, segundo aí o item 86, né, do CPC 26, que ele fala justamente que essa divulgação dos componentes de desempenho ajuda na compreensão do desempenho alcançado e a fazer projeções de futuros resultados. E depois ele fala que essas nomenclaturas utilizadas e a ordenação das rubricas modificadas, quando seja necessário para explicar os elementos do seu desempenho, elas devem ser incluídas na demonstração, tanto do resultado abrangente, como na demonstração do resultado do período. Então, esse item aí está errado. E a última questão que nós separamos aí, exigida na prova de noções de contabilidade, né, de agente da Polícia Federal em 2012. Essa questão aqui, na verdade, pessoal, ela nem é de pronunciamento, só para a gente fechar aqui com alegria no coração para você ver aí que tem questão tranquila também, mas ela aqui já não é mais CPC, tá bom? Vamos lá, ele dá essa lista aqui de questões, né? E dele perguntando, considerando que os dados R$100 que correspondem ao encerramento do primeiro exercício financeiro de determinada entidade, julgue o item consecutivo acerca da demonstração do resultado do exercício dessa entidade. Ele pede lá a demonstração do resultado do exercício e apresentou prejuízo de R$11.000. Então, vamos ver aqui, galera. O que tem de receita aí? Nós temos 34.000. Mais alguma receita aí? Bancos, créditos... móveis, veículos, capital, não. Só isso que entra somando. O que entra diminuindo aí? Ó, isso aqui eu vou mostrar a técnica de resolução lá na hora da prova. Você não só vai fazer esses mais e menos. Despesa aqui que tem despesa de aluguel, despesa de água, luz e telefone, material de consumo, né? Despesa com material de consumo. É isso aí, galera. Isso aqui é conta, não entra no resultado, ativo não entra, empréstimo a pagar passivo, estoque de material de consumo ativo, ativo, patrimônio líquido. Olha aí, então entra mais, menos,
menos. Só efetuar isso aí. 34 menos 8, menos 15, menos 2. Isso aqui vai me dar um valor de R$9.000. R$9.000. E aqui ele fala que a demonstração dos Estados Unidos apresentou prejuízo de 11.000. Não, né, pessoal? 9.000. Então, está errado. Então, na hora da prova é isso aí, galera. Dá para resolver em 30 segundos. Sempre quando ele pedir lá prejuízo, o lucro, a última linha, você não precisa seguir aquela ordem. Você já vai direto aqui. O que soma, é só o quê? Confrontar. Olha a técnica aqui, ó. Técnica para resolver esse tipo de questão. Confrontar as receitas com as despesas. Precisa, pergunto aqui, precisa nesse caso, colocar lá receita bruta. Ah, qual que é a receita bruta? Ah, 34. Menos, igual, menos, igual, mais, até chegar lá o lucro líquido, o resultado? Não, né, pessoal? Isso aqui você vai seguir quando ela pede especificamente. Eu quero o lucro bruto. Aí beleza, você vai fazendo até o lucro bruto. Ah, ela quer o lucro líquido. Aí tem que fazer. Ela quer, a participação X lá. Daí você faz naquela ordenzinha. Agora, quando vem assim, que nem nessa questão, demonstração dos Estados apresentou prejuízos de 11.000. É a última linha lá. É só o confrontar o quê? Receitas com despesas. Vai lá na hora da prova, só vai botando os maisinhos e os menos aí do lado da tabela. Efetuou a continha lá. Feito. Chegou aqui, verifica aí o que está acontecendo, se está certo ou se está errado. Respira aí, galera. Feito? Fechamos então. Fechamos o estudo aqui das questões de DRE no padrão CESP. Então, eu fiz questão aí de inserir no CESP, mesmo se não é o seu edital, aí é o CESP, mas isso aqui é uma forma de fixar os conhecimentos. Então, eu tive trabalho de separar, começando desde o mais básico, lá 6404, vindo, evoluindo, descendo, né, toda a estrutura da demonstração do resultado do exercício, e chegamos no final, questões mais teóricas de detalhes do CPC 26. E a última questão aí, só para a gente dar uma relaxada e também mostrar essa técnica aí de resolução de prova para você ganhar tempo lá na hora da prova, tá bom, pessoal? É isso aí. Na sequência, nós damos continuidade ao nosso curso. Um forte abraço e até o próximo bloco de aula.